Como completar quadrados, seja a função ou uma equação ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Eu vou fazer de forma geral e depois vou fazer alguns exercícios com números, com valores realmente, para a gente poder entender um pouco mais na prática. Tá? Se a gente pegar essa equação e dividir ela, não é bem dividir, o que a gente faz? Na prática a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai olhar só para esses dois termos, o termo de segundo grau e o termo de primeiro grau. E nós vamos pegar aqui e colocar em evidência necessariamente o coeficiente do termo de segundo grau, que é esse aqui, ó, o A. Tá? Então nós vamos colocar esse A em evidência. Quando a gente faz isso, a gente faz o seguinte, a gente está dividindo o termo, né? Vou até colocar aqui do lado, ax ao quadrado por A. E isso vai dar, naturalmente, x ao quadrado. Então tudo bem. Só que, mas aqui no bx, nós não temos A. Então como é que fica? Seria a mesma lógica. Nós fazemos bx dividido por A. Que fica o quê? Fica exatamente isso, mais bx sobre A. Tá? O primeiro passo é esse. Tá bom? Aí, o segundo passo será o seguinte. Aí que entra a parte do completar os quadrados. Lembrando que a gente não pode alterar essa equação, a gente não pode mudar o valor dela. Então todas as operações que nós temos que fazer tem que ter coerência. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui é adicionar ou subtrair algum valor. Mas se eu adiciono 2, eu tenho que subtrair 2 para não alterar esse valor. Se eu subtraio 4, eu tenho que adicionar 4 para não alterar o valor. Tá bom? Isso é importante ficar claro. O que nós vamos fazer aqui? A ideia é completar os quadrados dessa parte aqui, ó. Tá? Então vamos isolar só essa parte, vamos trabalhar só com ela. Tá bom? Vou até apagar esse igual aqui, que não vai me ajudar agora. Olhando para isso aqui, ó, tá? O que eu quero? Eu quero encontrar alguma coisa que isso aqui fique igual a isso aqui, ó. X, que esse x ao quadrado mais bx sobre a fique igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Tá bom? Então, se eu quero fazer exatamente isso, então esse b sobre a vezes x tem que ser igual a 2 vezes x vezes y. Então eu vou ter aqui, ó, b sobre ax seria igual a 2 vezes x, y. Então quem é esse y? Y será x, não, será b sobre a. Esse 2 aqui está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, certo? Esse x aqui, que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo, vai simplificar com esse x. Então, vou escrever mais bonitinho aqui, que ficou meio estranho, ficaria isso aqui. O y é exatamente b sobre o 2a. Tá? Tá, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que eu encontrei um número que eu posso multiplicar ali e ainda falar que eu estou multiplicando por 2 também, e eu vou estar fazendo igual aquilo ali. Olha só como é que vai ficar. Ó, eu posso reescrever isso aqui, ó. X ao quadrado mais b sobre ax será igual a x ao quadrado, vou repetir, não tem nada demais aí, vezes 2 vezes o x vezes o y. Opa, quem é o y? Acabei de achar. B sobre 2a. Realmente, olha aqui, ó, se eu for simplificar esse trecho todo, esse termo, trecho não, esse termo todo aqui, eu vou cortar 2 com 2, vai ficar bx sobre a. Tá? É a mesma coisa que aqui. Então não estou alterando o valor.
tá bom? Só que tem mais um detalhe. Lembra que eu falei que eu quero fazer igual a isso aqui? Então eu tenho que somar e subtrair alguma coisa, que é o que? O y ao quadrado. Então eu vou somar o y ao quadrado. Quem é y ao quadrado? Y ao quadrado será b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então eu vou colocar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Estou quase acabando já. O que vai acontecer aqui? Ó, esse x ao quadrado mais b sobre ax, tá? Ele vai ficar exatamente igual a isso aqui. Olha que legal que vai ficar. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Se eu olhar só para essa parte aqui, ó, eu vou ter o quê? Olha aqui o que eu vou ter. Eu vou ter a mesma coisa que x mais b sobre 2a ao quadrado. Repara que isso aqui é exatamente esse trinômio aqui menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então até aqui eu estou encontrando só o x ao quadrado mais b sobre ax. Vai dar igual a isso, tá? Só que o que nós temos que fazer não é isso, é isso aqui tudo, ó, tá? Então agora vamos adicionar essa parte para a coisa fazer mais sentido, tá bom? Então vamos lá, ó, a, então, vezes, vamos voltar lá em cima, ó, a vezes essa parte aqui de dentro. Essa parte aqui de dentro, ó, é exatamente o que? Isso que nós acabamos de encontrar aqui. X mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá? Então, ó, o a vezes isso aqui mais c. Então tá bom. Mais c. Pronto. Tá resolvido aí o que a gente precisa. Mas e daí? O que eu descobri exatamente com isso? Desculpa, esqueci de fazer uma coisa. Aqui ainda não terminou. Aqui na verdade eu tenho que pegar esse a aqui e multiplicar por isso aqui. Olha aqui como é que vai ficar. Deixo o a aqui na frente, multiplicando x mais b sobre 2a ao quadrado, tá? Vai ficar... Deixa eu só conferir aqui para não fazer besteira. Tá certo. Menos a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c. Tá certo? Então isso tudo ainda vai ficar o que? Ó? Vou arrumar mais um pouco. X mais b sobre 2a b ao quadrado. Aqui, ó, o a ele simplifica com 2 aqui, tá? Então vai ficar menos b ao quadrado sobre 4a mais c, certo? Ok? Eu posso ainda fazer uma coisa aqui, olha que legal. 4a é aqui 1. Vou só repetir esse termo todo aqui. Menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a.
Tá certo? O que mais que a gente pode fazer? Então a gente vai ter aqui como resposta final A vezes x mais b sobre 2a, isso tudo ao quadrado, tá? Menos, peraí, ali menos b ali vai ficar menos, como aqui, ó, peraí, que aqui é como se fosse mais esse menos, tá certo? Deixa eu conferir aqui, peraí, eu com medo de ter errado no sinal aqui, colocar isso, tá certo, é como se tivesse um mais ali na frente. Se eu colocar o menos aqui, tá, na frente do b ao quadrado, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um menos em evidência, e então o b ao quadrado vai ficar positivo e o 4ac vai ficar negativo. Entendeu? Aí vai ser menos essa fração. Eu posso até colocar um parênteses aqui, só para não confundir, tá bom? Sobre 4a. Pronto. Essa aqui toda seria a resposta do que é completar os quadrados. Eu estou falando, pô, parece difícil pra caramba, é muita fórmula para decorar, muita coisa para decorar. Não, não é. A essência da coisa vai ser essa aqui, ó. Eu vou pegar o... Vou repetir aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo e esse termo, vou colocar o a em evidência. Vai aparecer alguma coisa aqui. Só que aí essa alguma coisa eu vou ter que ter a malandragem de fazer, de completar os quadrados, de ver o termo aqui que gerou para completar esses quadrados para encontrar esse número aqui, tá? Então vamos pegar um exemplo prático, porque aí vai ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? Vamos pegar aqui assim. Então, deixa eu 2x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Isso aqui eu vou querer colocar na forma canônica, que é exatamente aquela forma lá de cima. Aqui eu tenho até uma facilidade, porque aqui eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Isso vai me ajudar a beça, ó. Vou colocar em evidência x ao quadrado menos x mais 1, certo? Até aí ok. Agora eu tenho que pensar que aqui eu tenho, lembra aquela formulazinha, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo mais o quadrado segundo? Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer aqui. Então vai ficar o quê? 2 vezes, certo? X ao quadrado. Se está 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, peraí, deixa eu fazer assim, vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é x ao quadrado, certo? Porque já está aqui. Vezes o segundo, vou colocar a. Se isso é igual a menos x, na dúvida, se você tiver dificuldade de raciocinar sobre isso, você pode armar isso aqui no cantinho e achar o a. Olha aqui, ó, vai ficar menos x sobre x sobre 2x aqui. Então vai ficar menos meio. Pronto. Esse menos meio é exatamente o que eu vou usar aqui. Olha aqui, ó, vai ficar menos x, tá? Vezes menos meio. Vou colocar menos meio assim. Deixa eu escrever melhor isso aqui. E agora eu tenho que somar e subtrair o quadrado disso aqui, tá? Para não alterar. Quando eu faço isso aqui, tá certo aqui? Peraí. Ah, não, desculpa. Ficou faltando um 2, perdão. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ah, achei. Queria saber quem era o segundo, né? Então, vou voltar aqui, perdão. Esqueci aqui, me confundi. Que a gente tem filho, às vezes o filho chama um pouco, e aí a gente olha para trás e se dispersa. O que acontece aqui?
Deixa eu apagar esse x aqui também. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Então, eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Acabei de achar o segundo. É menos meio. Pronto. Isso aqui vai ser a mesma coisa que aqui mais, tá? Vai ser a mesma coisa que menos x. Que é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso, agora tá certo. Agora não errei não. Tá, desculpa aí. E agora o quadrado do segundo eu tenho que somar e subtrair ele. Então é mais 1/4 e menos 1/4. Tá? Mais 1. Que é esse 1 aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar o quê? 2 vezes isso aqui tudo, ó, dá um trígono quadrado perfeito, que dá x menos meio ao quadrado, né? Menos 1/4 mais 1. E assim, não, ainda tem que aplicar agora a distributiva desse 2 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes x menos meio ao quadrado menos meio, né? Porque 2 vezes 1/4 mais 1. Vai ficar 2 vezes x menos meio ao quadrado mais meio, certo? Isso aí é a forma canônica. Agora uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, que eles usam muito, e eu não sei se vocês perceberam, que era para eu ter comentado aqui, mas esqueci, aqui em cima, nessa forma canônica, eles geralmente usam também a associação disso com o x do vértice e o y do vértice da parábola. Eu não sei se todo mundo lembra, mas o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu acho que é isso. Deixa eu conferir. É exatamente isso que eu falei. Menos delta sobre 4a. Sendo assim, o que acontece? Esse termo que nós encontramos aqui, ó, nessa forma, sempre vai ser menos o vértice. Então a gente pode reescrever isso da seguinte maneira, ó. X menos o x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Pronto. Isso aqui é importantíssimo saber, porque realmente eles cobram algo dessa forma. Tá? Então quando você escrever nessa forma canônica, você vai saber que esse é o x do vértice e esse é o y do vértice. Tá? Então para essa que encontramos agora, o x do vértice então vai ser meio, né, por causa disso aqui, e o y do vértice também vai ser meio. Tá? Deixa eu fazer só mais uma rapidinho para a gente poder entender. Deixa eu pegar aqui outra questão, só um instante. Na última prova PX3 de pré-cálculo, caiu uma questão assim, ó. Considere a função h de x igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 4. Tá? Utilizando o completamento de quadrados, que é isso que a gente está fazendo, escreva a função quadrática, essa função quadrática na forma canônica. A partir dessa forma canônica, encontre o vértice dessa parábola e as raízes dessa função. Ou seja, encontre os valores de x para os quais h de x é igual a zero. Justifique suas respostas apresentando as contas feitas e tal. Então tá, o que a gente tem que fazer? Lembrando aqui, ó, coloca o... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Olha lá. Qual é o a aqui? O a é o 2. Não, é menos 2. Então vamos colocar menos 2 em evidência.
vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 4. Tá? O h de x ficaria assim. Vamos continuar. Daí a gente consegue perceber o seguinte, ó, que menos 2 está em evidência, x ao quadrado, tá? Vezes aqui. Peraí. Eu errei uma coisa aqui, o sinal. Desculpa. Aqui, esse sinal aqui é menos, né? Porque aquele era mais, então aqui, como está dividindo por menos 2, tá? Então vai ficar menos, que já está ali. Ou então, vamos fazer diferente. Vamos fazer mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo aqui, que eu não sei quem é. Vou chamar de A, tá? Como é que vamos descobrir quem é esse A? É só pegar aqui e fazer assim, ó, menos 3x igual a 2 vezes x A. Então, com isso, ó, o x morre, o A fica sendo o quê? Menos 3 sobre 2. Então, vamos tirar esse A dali, tá? E vamos colocar o menos 3 sobre 2. E agora o que a gente faz? A gente completa mais o quadrado desse menos 3 sobre 2, que dá o quê? 9 sobre 4, e menos isso também. Sempre adiciona e subtrai para não alterar, tá? E agora esse parênteses seria esse parênteses aqui, fechando, tá? Menos 4, tá bom? Vamos lá. Menos 2 vezes. Aqui nós já sabemos que temos um trinômio quadrado perfeito, que será x menos 3 sobre 2, né, que é o segundo termo, ao quadrado, menos 9 sobre 4, que é isso aqui, menos 4. Agora vou aplicar a distributiva desse menos 2. Vai ficar menos 2, x menos 3 sobre 2, ao quadrado, menos com esse menos aqui vai dar mais, 2 vezes vai dar 9 sobre 2, menos 4, certo? Vou fazer assim devagar mesmo. Vai ficar aqui menos 2 vezes x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 9 menos 8. Então vai ficar 1 mais 1 sobre 2, certo? Então cheguei na forma canônica, onde o x do vértice é o oposto desse 3 sobre 2. Então é desse menos 3 sobre 2. Então é 3 sobre 2 positivo. E o y do vértice será exatamente o que está ali, meio, certo? E, mas e agora? Como é que eu vou saber as raízes? É só substituir. Olha aqui, o h, eu quero saber o h de zero. Então o h de zero é menos 2 vezes 0, menos 3 sobre 2, ao quadrado mais meio. Isso vai ficar igual ao quê? Menos 2 vezes 0, menos 3 meio fica menos 3 meios ao quadrado, então vai ficar 9 sobre 4, mais meio. Menos 2 vezes 9 sobre 4 vai ficar o quê? Menos 9 sobre 2, mais meio. E menos 9 mais 1 vai ficar menos 8 sobre 4, igual a menos sobre 2, menos 4. Então, o y o y não, né? O h de 0 seria igual a menos 4. O que mais que ele pediu? Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro. A partir dessa forma canônica encontra o vértice dessa parábola, já encontramos, tá? Tá aqui. Deixa eu marcar aqui, ó, o vértice dessa parábola, né? E as raízes dessa função. Ou seja, encontra os valores. Tá. Ele pediu, foi outra coisa, tá? Ele pediu isso aqui, desculpa.
Ele pediu h de x seja igual a zero. Tudo bem também, não tem nenhuma dificuldade. É só pegar e fazer 0 igual a menos 2 vezes x menos 3 sobre 2 ao quadrado mais meio. E agora, como é que a gente faz? A gente pode passar isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo, 2 vezes x menos 3 meios ao quadrado igual a meio. Tá? Esse 2 aqui está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar x menos 3 sobre 2 ao quadrado igual a 1 sobre 4. Que vai ficar o quê? X menos 3 sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 4. Que é igual a mais ou menos meio. Então x é igual a mais ou menos meio mais 3 sobre 2, porque eu passo esse 3 sobre 2 para cá. Vai ficar igual a... Se eu considerar mais um meio, vai ficar 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. Se eu considerar menos um meio com 3 aqui, menos 1, vai ficar 2 sobre 2, 1. Então as raízes serão 1 e 2. Pronto.